Começando a segunda parte da aula agora sobre colocação pronominal. Primeiro é o que eu disse no começo da outra aula. Colocação pronominal é basicamente onde o pronome vai estar numa frase ou numa oração. Para fazer a análise, para fazer a colocação pronominal, é importante que a gente lembre que o pronome em questão que a gente vai encaixar na frase é o pronome átono. Então, te, me, se. São esses pronomes que a gente vai usar. Por que eu tô dizendo isso? Numa frase com sujeito, é muito natural que a gente tenha eu, ela, e isso pode confundir. Então, qual o pronome que eu tô tratando? É o átono. A partir disso, nós temos como colocar esse pronome em 3 lugares em relação ao verbo. Esses lugares são chamados de próclise, mesóclise e ênclise. Então, tá certo. A próclise quer dizer antes. Como eu disse, é uma relação entre verbo e pronome, átono. Então, se eu digo eu te amo, o verbo tá lá no finalzinho. Esse te tá antes do verbo e ele tá usado de maneira corretíssima. O que faz a gente usar a próclise? No caso dos brasileiros, a gente usa a próclise para tudo. Mas, como a gramática não é o que a gente fala, é o que a gente escreve de acordo com uma norma, tem certas regrinhas para você encaixar esse pronome na escrita. Então, o que faz acontecer uma próclise? Quando você tem um pronome, então, qualquer pronome, pode ser reto, oblíquo, é mais difícil, mas enfim. O pronome reto geralmente está ali. Pode ser uma preposição, daquelas que eu citei na aula passada, aquela tabelinha, na musiquinha. Ou palavras, por exemplo, não, nunca, que são palavras negativas. A ênclise é quando o pronome átono vem depois do verbo. E quando que a gente deve usar a ênclise? Depois de vírgulas, começando frases, porque dentro da norma gramatical se diz que não se inicia uma frase com um pronome átono. Então, eu jamais poderia dizer te amo, eu diria amo-te. Então, amo, hífen, te, que é o pronome átono. Depois de vírgula também não, é o mesmo caso. Então, regrinhas da ênclise. Não pode iniciando frase e nem depois de vírgula, ou ponto e vírgula. Voltando ao que eu disse do lo, las, los, las, no, na, nos, nas, enfim. Na ênclise, eles são muito presentes, na ênclise e na mesóclise. Então, você fala, vou comprá-lo amanhã, por exemplo. Esse lo, ele se encaixa naquela regrinha de você tirar o R do comprar e colocar um acento agudo no A. Hífen, lo. Ou se a gente fala, por exemplo, convidá-la é uma boa opção, não sei. Pensando em frases aleatórias. Esse convidá-la é a mesma situação. A maioria dos verbos termina em R, porque é o infinitivo. Eles vão mudar para o no, na, quando estiverem conjugados só. Então, é muito comum que apareça mais lo, lá do que no, na. Mas a regra, como eu disse, é a seguinte. Quando tiver os verbos terminados em R, S ou Z, você só tira essas 3 letras do final, coloca o acento agudo, hífen, lo, lá, los, las, o que tiver lá de... Por exemplo, se for ele, vai ser los, se for ela, vai ser lá, se for eles, los e elas, las. Porém, se for o outro caso dos verbos que termina com M ou ão ou oin, que são os verbos conjugados, a gente vai manter o verbo do jeito que ele está escrito. Por exemplo, prepararam, colocar hífen no. Prepararam ele seria prepararam no. Enfim, é isso, só retomando a regrinha de como transformar esse ele, esse ela em lo, lá ou no, na. Agora, para finalizar a colocação pronominal, a tão temida mesóclise, que ninguém usa, talvez apenas o Temer, porque ele adorava enfeitar os discursos dele com mesóclise, mas na vida real ninguém fala desse jeito. No máximo, num texto acadêmico vai ter isso. Bom, é difícil você encontrar, porque é uma forma muito antiga de se dizer. Mas eu vou apresentar quais são as possibilidades de você transformar a mesóclise numa ênclise ou numa próclise e tornar a sua vida mais fácil. Primeiramente, o que é a mesóclise? A mesóclise, ela é, por exemplo,
Convidar-te-ia. É aquela palavra gigantesca que tem 2 hífens no meio. Então, nós temos o verbo convidar, temos te e temos ia. O que seria isso? Eu te convidaria. Tudo fica mais fácil quando a gente coloca um pronome pessoal reto no começo. Então, em vez de eu falar convidar-te-ia, tá no futuro do pretérito, na primeira pessoa, que você tem que lembrar isso também. Tem que ser ou futuro do pretérito ou futuro do presente para você usar. Então, ou convidarei ou convidaria. E você encaixa no meio da palavra, literalmente, você corta a palavra e você coloca um pronome átono. Por isso que eu disse que é muito mais fácil você colocar um eu na frente. Então, em vez de falar convidar-te-ia para a minha festa, que é algo que ninguém fala, você substitui por eu te convidaria para a minha festa. Ou eu te convidarei para a minha festa em vez de convidar-te-ei para a minha festa. Tá bom, mas se a gente precisar usar isso em algum dia, algum texto, você falar, não, hoje eu quero usar uma mesóclise. Já aconteceu comigo, eu no ensino médio adorava usar mesóclise, não sei porquê, me perdoem, mas né? Cada um louco com a sua loucura. Enfim, se você quiser dar a louca e usar uma mesóclise um dia, é o seguinte, você vai verificar se esse verbo tá no futuro do presente ou do pretérito. Depois que você verificou que tá no futuro do presente ou no futuro do pretérito, você tem que ver qual seria o pronome. Então, se é ela ou vai ser lá. Então, se ela vai ser lá, se for eu vai ser me, se for seu vai ser te. E então você pega essa palavra, você transforma ela no infinitivo, ou seja, quando tem o final ar, ir. Aí você vai pegar, por exemplo, abandonar. Se for abandonar ela, você vai fazer a mesma regra da ênclise. Você vai escrever abandoná-la. E se for eu que vou abandonar, vai ser abandoná-la-ei. Abandonarei ela. Eu a abandonarei. São formas possíveis para você substituir. Mas se não for lá ou lo, né? O ele ou ela, for o te, por exemplo, vamos usar o abandonar mesmo. Abandonar, mantém a palavra do jeito que ela é, no infinitivo. Hífen, te, hífen, ei. E assim fica. Você transforma a palavra no infinitivo na primeira parte, depois você coloca o pronome ao qual você está se referindo e depois a pessoa que está falando. Então, seria, se está conjugado na primeira pessoa, você usa o ei, se tiver ou ia, se tiver na segunda pessoa é as, se tiver na terceira pessoa é a, e por aí vai. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é, tenta sempre transformar numa próclise, coloca eles a abandonarão, e isso facilita muito a sua vida, em vez de você dizer abandoná-la-ão. Porque é o que eu disse, ninguém usa a mesóclise na vida real, na vida prática, numa conversa, geralmente em algum discurso político, e são pouquíssimos políticos que realmente usam uma mesóclise. Só tô botando aqui para vocês terem conhecimento de que existe, e se vocês tiverem que ler isso em algum texto, vocês sabem identificar o que tá acontecendo ali. Um beijo e até semana que vem!